Como é bom chegar em casa. Ainda mais hoje, que o dia foi longo. Seu trabalho hoje foi o de sempre. Buscar comida, água, mantimentos. Mas agora, à luz da fogueira, você não se preocupa com mais nada na sua caverna. Oi, eu sou o Cauê e a casa é onde o coração está. Oi, eu sou o Kainan e o corpo é o lar do espírito. Oi, eu sou a Inaê e eu tô em casa, gente. Eu tô em casa, até literalmente. Justíssimo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do Mostrando a Língua. Ouvinte, a gente espera que você esteja se sentindo em casa no Mostrando a Língua. Ainda mais hoje, que é um episódio onde a gente vai falar sobre o espaço do lar. Esse espaço seguro e gostoso de estar. Pois é, né, cara? A casa é uma coisa que a gente fica tão confortável que eu acho que a gente esquece que ao longo do tempo foi uma invenção do ser humano também, né? É verdade, eu acho que vai ser legal a conversa de hoje, gente. Então vamos nessa, porque o episódio de hoje é sobre o lar e o lugar. Meus irmãos, seria correto a gente falar que a caverna foi uma das primeiras casas do ser humano? Com certeza, não à toa a gente tem a coisa do homem das cavernas, né? É dali que a gente surge como primeiro abrigo. Pensa, um bicho na natureza. É uma forma de se proteger do território natural, né? Exatamente, velho. Tinha muita coisa na vida de um ser humano primitivo. E eu acho que não à toa a gente já voltou na caverna em vários episódios e falando disso, porque é um espaço onde o ser humano pode ficar confortável e desenvolver outras coisas de si próprio, né? Então a gente falou da arte, né? Na arte rupestre, mas aqui a gente tá falando da caverna em si, o lugar onde o ser humano tá. Agora ele tá ali protegido. Está no seu abrigo. Eu fiquei pensando muito no ser humano como um animal na pesquisa desse episódio, porque eu nunca tinha feito esse paralelo, como por exemplo, outros animais, outras espécies que também constroem seus abrigos, né? Meu Deus! Verdade. Tem um João de barro. É porque ele faz uma casinha mesmo, né? Eu acho que ele é o mais famoso porque ele realmente constrói uma coisa ali. Tem até uma argamassa envolvida, né? Com barro. Coisa maravilhosa. Mas outras espécies também constroem seus próprios abrigos, né? A aranha com a teia. Na natureza, então, seria um impulso, né? Um instinto você buscar um abrigo. Eu tava vendo que alguns homens pré-históricos cavavam valas também, tanto pra caçar como pra se proteger do frio, do calor, antes de encontrar uma caverna. É, a caverna é muito conveniente, né? Tipo, você tá andando e você descobre um lugar perfeito, quentinho. Pois é, quentinho. Tem a coisa do fogo, né? A nossa espécie, ela só se desenvolveu dessa forma por causa do fogo. E vocês sabiam que existe um sítio arqueológico na França chamado Terra Amata, que eu acho que é um dos sítios mais antigos sobre a história do ser humano. Tem algumas discussões sobre forma científica de resgatar de quando que ele realmente foi, mas é algo em torno de 230 mil anos a 400 mil anos atrás. Que isso? Então, beleza, né? A timeline que a gente tá trabalhando aqui... É antiga. Os vestígios que eles têm lá são de cabanas com fogueiras, ou que eles chamam até de lareiras no centro dos abrigos. E é o ponto principal onde todo mundo vai se encontrar pra se aquecer e ficar protegido. Exatamente. E se eu não me engano, é uma região costeira, então tem a ver com o ser humano dominando o fogo, mas também na relação com o mar, com a natureza. Então olha que fantástico, loucura você pensar nos ser humaninhos lá, bicho. 400 mil anos atrás, hora, já dominando fogo e já vivendo em comunidades ali de casinhas, de abrigos. Nossa, isso me fez lembrar até o que a gente falou nos episódios atrás sobre a importância do tecido, velho. Porque hoje em dia a gente tem roupa e a roupa cumpre uma função muito importante de nos aquecer. Então, 400 mil anos atrás, onde você não teria roupas, não teria isso que a gente tem hoje, o fogo, a fogueira, é questão de vida ou morte você ter ou não um espaço pra ficar seguro. Então, a gente já tem essa coisa do fogo como um ponto de conexão do ser humano, né? Ou seja, ao redor do fogo, vários seres humanos estavam vivendo juntos. É muito da questão funcional, né? Me lembrou também a palavra habitar. Habitação, no latim, era um lugar que você morava, um lugar para viver. Só que cumprindo uma função muito simples, de te abrigar das condições da natureza, né? Tipo frio, chuva, ventos. Então é diferente de um lugar que você chama de casa hoje em dia, com um lugar que tem a sua cara. É tipo a sua habitação, é o seu lugar para você viver. Muito diferente de construir alguma coisa. É por isso então que a gente fala do animal em seu habitat natural?
Caramba, sim, porque habitação, habitar, vem do latim habitare, que vem do verbo habere, que é ter, possuir. Então, teoricamente, é o lugar que você possui, que você vive. Habemos um lugar pra morar? Habemos abrigo? Exatamente! Isso foi parar no inglês, com o verbo have. Meu Deus. To have. Caramba! I have abrigo. Da mesma forma que esse sentido de ter foi parar numa condição, num estado, um modo de ser, que é o hábitos. Nossa. Você tem um hábito de fazer alguma coisa. Então, se a gente pensar da natureza, a necessidade de um abrigo, até a evolução das civilizações, o ser humano foi desenvolvendo mais tecnologias para poder ficar mais de boa. E mais de boa no sentido da sobrevivência é estar tranquilo quanto às ameaças, né? Então, se você mora numa cidade, você sabe que tem vários seres humanos em comunidade que podem te proteger com estruturas físicas, você sabe que tá de boa, ali você tá protegido. Então, a gente passa desse sentimento de só um abrigo para um lugar onde se pode dar mais atenção, ou onde você constrói algo com a sua família. Então você tem a casa virando lar. E é interessante porque em latim, casa tem o significado de abrigo multifuncional ou proteção física. Ou seja, ali no Império Romano ainda tem esse significado de abrigo. Eu acho que em latim essa palavra também era uma moradia simples, né? Não era algo muito complexo, era uma casa. Exato. E aí esse significado foi evoluindo com o tempo e hoje a gente chama de casa. Nossa, tem um verso do J. Cole que ele fala: Is your house a home? Tipo, olha a diferença até em outra língua da casa funcional pro espaço pessoal, né? Da home, né? Do lar. Então a gente tem claramente a casa, que seria o lugar físico, e temos o lar, que é um lugar mais de significado, então, né? Dos afetos, de quem você vive junto. E vocês sabiam que antigamente, na Roma, eles tinham cultos domésticos, que é essa mitologia que vive ali na realidade, no cotidiano das pessoas. Uma dessas crenças era o de seres que viviam espiritualmente nas casas. Eram divindades mesmo, só que do cotidiano. E eles consideravam até como membros espirituais das famílias. E essas divindades cotidianas eram chamadas de lares. Olha aí. Dá pra entender onde vai chegar, né? É, por que eles cultuavam, né? Justamente porque a gente tá falando desse sentimento de pertencimento, de socialização, até de identidade, né? De você estar com a sua família. Esse é o núcleo de pessoas que vive comigo, que cresce juntos. Então, logo se pensa na proteção, né? Eram tão presentes culturalmente que iam das classes menos abastadas até os imperadores, as pessoas mais ricas da sociedade. Que massa. Mas aí, então, qual que era o intuito? Tipo, a galera rezava para os lares? Nessa cultura, as divindades teriam influências na vida das pessoas. Então, elas serem cultuadas, você estaria, enfim, prezando por um bom espaço doméstico, protegido, enfim, calmo. Tem tradições de diferentes religiões até hoje, que você pode purificar o ambiente, pensar em boas ou más influências e tudo mais. É busca da proteção, eu acho, né? Tinha, inclusive, o larário, que eram os altares para os lares. Tinha mais de um na casa. E você tem o larário desde lá, como eu falei, do imperador, que todo dia vai lá, faz uma oferenda ou faz uma oração para sua família, né? Pensando na continuidade, na proteção, até os camponeses, as pessoas mais simples, rezando também, fazendo as mesmas oferendas em larários nas suas casas. Que legal. Então, tipo, cada casa teria um lar, né? Eu acho que essa ideia foi evoluindo, mas antes era um lar para cada casa. Teoricamente, uma casa com um lar seria um lugar mais seguro, mais protegido, né? Seria o seu lar. Inclusive, eu acho interessante a gente mencionar que essa crença foi a de um dos povos que foram subjugados pelo Império Romano, que eram os etruscos, né? Que é, inclusive, um povo fascinante, até misterioso, assim. Era um povo mais antigo ali, o povo nativo daquela região. Foi responsável por não só essa crença, mas muitas outras características do Império Romano. Então, pensando no aspecto da família, há essa preocupação com a continuidade, né? E aqui entra uma coisa fantástica, que é uma ligação com o fogo. Porque tem essa coisa da chama acesa, representar a continuidade. Ou seja, se a gente tem uma chama dentro da nossa casa que se perpetua, que fica sempre acesa, quer dizer que nós teremos continuidade familiar. E o lugar onde a chama do lar ficava acesa era a lareira. Caramba, isso é muito legal. Essa é uma das minhas etimologias preferidas, cara. E me lembra até da caverna com uma fogueira no meio, a lareira representando o centro da casa, daquele lar, onde as pessoas vão se reunir, estarem protegidas. E por que a gente mora na nossa casa? A palavra mora, em latim, significa atraso. Por isso que a gente tem, então, os juros de mora, que é quando você se atrasa o pagamento, você é cobrado a mais. Ou algo que é arrastado, que é lento, é moroso.
moroso. Exatamente. Inclusive, uma demora é um grande atraso. Nossa. Demorare seria você reter-se em algum lugar. A sua moradia. Isso é de uma poesia. E no caso, as pessoas decidiram deter-se perto do fogo, perto dos seus familiares e no seu lar. Gente, uma coisa que eu não sei se fica claro pro nosso público é que a gente, quando fala de Império Romano, a gente tá se referindo sempre de uma forma curiosa, histórica. Essas palavras que a gente fala revelam costumes, formas de encarar o mundo e de viver. Mas isso não impede a gente de olhar criticamente sobre o que foi, né? Porque nós estamos falando de um império gigantesco, anexando várias culturas, mas, em consequência, aniquilando certas formas de vida, de hábitos, de costume, e que, por mais que tenham se misturado, se diluído, ainda permaneceram. Falando de casa, por exemplo, existiam diversas formas de se construir casas em Roma. E eu acho que isso reflete perfeitamente como a desigualdade existia. Existiam casas populares, onde as pessoas se amontoavam e eram obrigadas a viver em família num cubículo, que eram as ínsulas. E tinham as casas romanas, dos patrícios, né, dessa classe social mais abastada, que eram os domos. Na arquitetura, o domus é conhecido como casa romana. De tão clássico que foi isso, né? E se você pensar que foi um império que durou quase um milênio, com o tempo a gente tem essa estrutura física do domus ganhando novos cômodos, de acordo com alguma época, tem uma funcionalidade específica, que eu acho que é tão grande que daria pra gente fazer um episódio só sobre domus. Chamar um arquiteto aí pra falar sobre, porque é realmente uma estrutura muito clássica, assim, muito estabelecida. Pois é, velho, o domus eram aquelas casas quem podia fazer também, né? Que envolvia, enfim, muitas posses. Aquele que tinha controle sobre o domus era o dominus. Dominus significava senhor, né? O mestre, ou seja, realmente uma figura que tem alguma coisa que se considera acima de outras pessoas. Isso poderia ser um ofício, um cargo ou mesmo posses, né? E aí, pensando no domus, você teria as coisas relativas ao domus, as coisas domésticas, o ambiente doméstico, o seu domicílio. Que era dominado pelo dominus, né? Aquele era o seu domínio. O dominus seria o proprietário daquilo? Seria o dono daquele espaço? Não só do espaço, como das pessoas também, né? Tinha essa Verdade. coisa de ser o dono ali de todo mundo, daquele núcleo familiar, né? Teve, inclusive, um período de Roma, já no final, onde os dominos eram tão já figuras imponentes, os próprios imperadores começaram a se chamar de dominos. E aí você tem o período dominato, que é Olha onde só. os imperadores eram todos dominos. Só que doideira. O Brasil já teve imperadores, né? O Dom Pedro, o Dom Caramba. Pedro II. É uma herança lá do latim, né? Inclusive, na literatura, aquele que era filho do Dom, ou que era um pequeno Dom, era um donzel. Um rapaz envolvido nas questões da vida, assim como lidar romanticamente com as outras donzelas. Tudo vem de dom, cara. E com o passar do tempo, dominus significava senhor, foi ganhando novos significados sociais e mitológicos também. Como, por exemplo, pensar em um deus que era o senhor de todos aqueles outros, daquelas crenças antigas, era o Dominus Deus. Era o Senhor Deus. Ou seja, o maior, o que dominava tudo. E olha que loucura, quando Roma passou a ser cristã, o imperador Constantino declarou um dia para o Senhor, que era o Dominica Dies. E antes era o dia do sol, e aí passou a ser o dia do Senhor, que com o tempo, Dominica virou domingo. E hoje a gente tem o domingo. O dia do Dominus. Que loucura. O dia do sol continua sendo Sunday, né? No inglês continuou. No inglês, Sonntag no alemão. Olha lá, rapaz. Aí, ó, que interessante a figura desse Deus, dessa igreja, uma coisa de controle e propriedade, né? É não só a palavra, como também o significado do Dominus. Aquele que é dono daquilo, que controla. Que doma. Meu Deus do céu. Meu Dominus do céu. Pessoal, as histórias da semana estão muito legais e elas são referentes a uma palavra só, a palavra casa. Vamos ver, hein? A nossa mãe contou uma história. Eu e meu marido estávamos para construir nossa casa, então decidimos fazer os blocos da base de toda a casa. Como a gente trabalhava durante o dia e tínhamos 2 filhos pequenos, Sim, essa season tinha só eu e Dan.
Kainan e Dan. Decidimos fazer os blocos à noite depois que as crianças dormissem. E assim fizemos. Uma noite, trabalhamos até bem tarde e enchemos a varanda de blocos. Muitos blocos mesmo. Ao acordarmos no outro dia, um cachorro passou por cima dos blocos todos, indo e vindo. Meu irmão. E estragou Foi e toda a nossa voltou. noite de trabalho. Não satisfeito em ir, ele voltou, né? Ele quis deixar sua marca ali naquele domicílio. Deu vontade de chorar ao ver tudo danificado. Mas como tudo é aprendizado, não desistimos, continuamos fazendo. Bloqueamos a entrada da varanda pra não entrar cachorro mais. E conseguimos fazer toda a base da nossa casa. 3 emojis. Mamãe. O que eu acho mais lindo dessa história é que nossos pais construíram um fundamento do lar, cara. Olha que lindo. Sempre achei isso poético. E teriam construído mais rápido se não fosse o cachorro. A Heloísa mandou uma história. Oi, eu tenho 10 anos. Meu nome é Heloísa e acompanho os vídeos de vocês desde o ano passado. Bonitinho. Meu Deus! 1/10 da vida dela, ela conhece o Cauê. Heloísa, obrigado. Era uma vez, eu tava na casa da minha avó. Começou Ok. já. Vambora. Storytelling. Ela tinha falado pra mim que eu não podia comer o leite em pó do armário que ela tinha comprado. Você é Heloísa, Kainan? Heloísa, eu amo comer leite em pó puro. E eu já comi leite em pó de vovó escondido. Meu Deus! Desculpa, vó. Daí ela saiu pra feira e me deixou sozinha em casa. Daí você já sabe, né? Eu fui tentar comer o leite em pó. Só que tava muito alto o pote, daí eu derrubei tudo. E daí, para disfarçar, eu coloquei areia branca peneirada. Dentro do pote. Onde você conseguiu areia branca peneirada, Heloísa? Heloísa tava fazendo bloco com mamãe e papai. Mas quando ela chegou, ela colocou a areia que tava dentro do leite em pó no café da visita. Quando a visita bebeu, cuspiu tudo. Minha nossa... Moral da história, não coma o leite em pó escondido da sua avó. E nem coloquem areia branca peneirada dentro do pote, né? Heloísa escondeu os vestígios, cara. Isso é coisa de irmão mais velho, né? Por algum motivo eu lembrei muito do Dan também. É, isso é ideia boa, ideia que a gente não teria, sabe? Gente, a próxima história a pessoa não colocou o nome, mas eu vou ler pra vocês. Manda. Começo dizendo que adoro vocês, pois a minha relação com a minha irmã é divertida como a de vocês. Às vezes não, mas na maioria das vezes é. Então é igual, tô zoando. Bom, eu moro em um quintal enorme que tem bastante mato, muitas árvores, mas antes tinha algumas plantações. Inclusive uma de abóbora. Guarde essa informação. Ok. Nesse quintal tem 6 casas de família. Quando eu era criança, uma delas ainda estava em construção. E minha mãe me chamou pra ver como estava ficando. Casa grande, 2 quartos, um corredor que dava de uma ponta a outra da casa. Outra informação muito importante. Peraí, guardei aqui a abóbora. E agora... guardei o corredor. que atravessa a casa. Exatamente. Tá bom. Da porta da frente dava pra ver o lado de fora pela porta de trás. Lembra que eu falei que tem mato? Onde tem mato tem o quê? Bichos. Nossa. Cara, tá bom, hein? Ah, sou um morador do mato, nem naí. Assim que entramos, um camaleão também quis entrar pra visitar. Que? Camaleão selvagem? Não, Selvagem in the wild. ela mora onde? Em Madagascar? Não tem camaleão no Brasil, não? Não. Só não botou o nome. Eu, criança, com meus 8 anos por aí, tinha pavor. Ou seja, já tinha encontrado um camaleão antes, né? Pra ter pavor. Não, bicho, deve ser aquela iguana verde lá do mato, sei Será? lá. Né, pai? Fala aí se tem, não. Minha mãe correu e entrou em um quarto. E eu fui correndo direto pra outra porta, que pelo quintal ser desnivelado tinha uma escada. Ou seja, a porta da entrada tava no nível do chão e a da saída era no alto. Vocês acham que eu desci a escada correndo? Não, eu saltei e caí estatelada de costas, adivinha onde? No Nas camaleão. abóboras. No meio da plantação de abóboras. Cara! Quando minha mãe lembrou de mim, eu tava lá no chão estatelado esperando ajuda e o camaleão, Deus sabe onde foi parar. Meu Deus do céu! O camaleão voltou pra Madagascar, né? Porque ele foi fazer uma visita aí. Coitadinha. Nada, véi. Viveu, né? Tá mandando a história porque tá vivo. A espero. abóbora amorteceu. Espero que tenha passado o trauma de camaleões, ou seja lá qual bicho for. Não. Se identifica aí, pessoa anônima, nos comentários e fala pra gente onde você mora. E, gente, pra fechar, tem a história do Christian. Olá, me chamo Christian e moro no bairro Jaraguá, em São Paulo, capital. Mas a casa que eu vou relatar era em Osasco. Se ele falou, é importante mencionar Osasco. Morei em uma casa assombrada. Essa história promete. Tudo começou em um dia que estava eu e meu namorado no nosso quarto. E meu primo, que morava com a gente, estava no quarto dele. E do nada, a gente ouve um estrondo, um barulho, como se fosse um armário de parede cheio de panelas e vidro se desprendendo da parede e caindo no chão. Meu irmão isso? do céu, Como é que mais eles- que um estrondo. Como é que ele soube descrever Caraca. perfeitamente? Os 3 saíram correndo pra cozinha, mas não tinha nada fora do lugar. Dias depois,
depois, Não, porque dias depois... acordava com tapas na cara, sendo que estava sozinho. Que isso, Christian? Isso? Osasco é uma cidade mal assombrada, bicho. Que isso? A casa era em cima de um comércio, as janelas davam pra rua. Lá da rua a gente sempre via alguém na janela do banheiro. Não. Christian, como você conseguiu ver mais de uma vez e não sair dessa casa? Teve até uma vez que comentei que precisava de uma caneta para anotar algo. E a caneta rolou do rack saindo debaixo da televisão. Ó, eu já tô tá ajudando? Oh, que sede! Um copinho com gelo, eu sei. E nem vou contar sobre as coisas horríveis! Exclamação. Isso foi o básico? Isso foi o bom. Quais são as coisas horríveis, Christian? Graças a Deus não moro mais lá. Beijos, amo vocês. Histórias assombradas. Não, os lares do Christian viraram literais, né? Meu Deus! Christian, na verdade, era um espírito protetor, cara. E faltou só fazer o larário, acender a lareira. Era o que tava faltando pra equilibrar, né? Pessoal, fiquem ligados nas palavras da semana se você quiser participar do próximo episódio. Era uma casa muito engraçada. Acima dela, tinha outra casa. No banheiro, uma pequena chuva. Na cozinha, um fogão. Trouxemos o mundo de fora pra dentro. Com o passar do tempo, construímos prédios. E dentro deles, lares. Bom, gente, saímos da Roma antiga. E agora, as casas foram evoluindo. Tanto fisicamente como em conceito. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode comprar casas. É inclusive uma grande conquista, né? Adquirir uma casa, adquirir seu domicílio. Uhum. O seu lar? Eu ia falar agora, O construir o seu lar. Ó. Olha que legal, como são coisas que ainda estão presentes na nossa convivência. E eu acho que não tem palavra melhor que demonstre esse significado dessa propriedade, desse objeto. E tá ali parado Nossa. como o imóvel. Cara, bicho. O imóvel. Véi, que doideira. Móvel é o que você tem dentro da sua casa, que você mexe e troca de lugar. A casa não se mexe, né? Vai trocar ela de lugar. A não ser Não que é você rápido, né? A não ser que não se fala o suficiente sobre a palavra imóvel, cara. É isso, cara. É algo que tá ali parado. Pois é, cara, essa noção de propriedade, né, tem muito a ver com esse desenvolvimento recente da humanidade, né, que fala da Revolução Industrial e tal, não é à toa. Foi um período onde houve muita concentração de pessoas nas cidades, nos centros comerciais, e aí você precisava de lugar para as pessoas morarem. Então, essa soma de propriedade privada, né, de capitalismo com industrialização, foi dar na verticalização das cidades, que nada mais é do que construções que otimizavam o espaço. Você tinha prédios sendo erguidos, porque agora a gente tinha tecnologia, estrutura e material para isso. O que é interessante de pensar que também acontecia na Roma Antiga, né? Tinha uma densidade populacional muito grande, muita gente. Então é a mesma demanda, só que acontecendo de formas diferentes. E agora com tecnologia, com material para poder construir coisas diferentes. No latim, dividir um espaço era ad partire, apartar aqueles cômodos. E isso foi dar, no sentido moderno, no italiano, apartamento. Que é um lugar separado. Várias separações de um espaço vertical. Isso. Faz todo sentido, que é a mesma módulozinho ali se repetindo várias vezes, partindo um edifício em partes iguais, né? Caraca, essa é muito braba. Doideira, véi. Eu vou pedir uma coisa à parte. Loucura, hein? Partire. Então, olha que doideira, a gente parte lá dos lares, daquele senso comunitário, para agora um lugar privado, que é só seu. Então tem essa noção, essa conotação de um raciocínio do comunitário para cada vez mais na direção do privado, né? Do próprio, da propriedade. Inclusive, na Roma Antiga, tinham funcionários que corrigiam alguns problemas administrativos das províncias. Meu Deus, já na Roma. Aham. Eu tinha até certidão de nascimento, cara. E aí, o nome dessa profissão vem do latim corrigere, que deu em aquele que corrige, que deu em corrector. Meu Deus. Aquele que endireita ou, enfim, corrige aquela Caraca. situação. Tipo, tem a propriedade pra supervisionar aquilo, né? Conduzir aquilo de uma forma
boa. Exatamente. Ou pra atrapalhar a sua mensagem no WhatsApp. Quando você tá escrevendo, o corretor, ele te corrige Sim. da forma errada. E aí esse sentido foi, né, evoluindo para as pessoas que corrigem ou revisam ou fazem um intermédio de negócios e transações. E aí tem o corretor de seguros, o corretor de câmbio, Meu o corretor de Deus! imóveis. É por isso que tem vários corretores diferentes. Exatamente. Essa palavra também pode ter vindo do provençal corratier, de correr, de corredor. Meu Pelo Deus. trabalho que demandava Coitados. correr. Mas aí são origens possíveis. Que legal. Ambas fazem sentido, de certa forma, né? Ou são duas palavras que escrevem da mesma forma também, né? Isso acontece muito na língua, né? Sim. Muito louco. Etimólogos? Manda aí pra gente. Será que tem algum etimólogo que assiste Mostrando a Língua? Cara, seria muito bom. Coloca seu e-mail pra gente te consultar. Gente, então vamos lá. As partes da casa. Nossa. Os cômodos. Quais são os cômodos que a gente tem num lar? Cara, tem uma que faz um callback pro episódio 1. Opa! No germânico, a palavra sal significava um cômodo amplo para hospedagem de pessoas. Isso foi dar no latim sala, Meu que é Deus. Olha um cômodo grande, espaçoso, que E a gente salgado. fica. Só que não tem a ver com sal mesmo, é mais a palavra. Pô, Plínio ficou triste agora. Poxa, desculpa, Pô. Plínio. Mas vocês já pararam pra pensar que uma grande sala é um salão? Caraca, Mano. velho. Um salão. salão Um de salão. festas, um salão de É cabeleireiro, só um salão, cara. Uma grande sala. Nossa, que salão. um Rapaz. futebol de salão, uma dança de salão. Meu Deus. Futsal. É o fute salgado, né? O futsal é futebol de salão? É, geração Z. Gente, eu fui mind blown. É, galera, tá vendo? Olha o sal do germânico, sal. Futebol de salão, velho. Futsal. Caramba, bizarro. Sabe um lugar onde você usa sal? Ah, O lugar onde você pratica o ato de coquere, Uhum. que significa cozer. Onde você fazia o coquere era a sua coquina, a sua cozinha. meu Deus, você Caraca. cozinha na cozinha. Pois é, velho. Que eu acho que é meu cômodo favorito da casa. É, eu gosto de passar boa parte do meu tempo na cozinha, se possível. Cara, eu acho que o meu favorito é aonde se toma banho. O banheiro. Isso é loucura. É muito literal, cara. Sabe que na Roma Antiga tinham as casas térmicas, né? Que eles tomavam banho socialmente, né? Tomar banho era uma coisa social, era uma coisa comunitária. Você ia pras salas de banho pra poder conversar, não só tomar banho. Aham. Rapaz. E aí depois foi sendo trazido pra dentro de casa, né? Dentro do domus. Pô, isso reflete muito essa cultura romana de fazer as coisas fora de casa, né? E a maior parte das atividades eram feitas fora de casa, inclusive tomar banho. Pois é, velho, porque essa concepção que a gente tem da casa como um abrigo que tem tudo, ela é moderna. Muito. Ela foi desenvolvida ao longo de muitos anos. Inclusive, vem dessa coisa da comodidade, né? Cômodos, em latim, significa adequado, conveniente, porque vem de com modus, ou seja, de acordo com o modus, né? De acordo com essa medida. É algo cômodos. Caramba, e hoje a gente não vive sem nossos cômodos. Pois é, não à toa os quartos de uma casa são cômodos, né? São literalmente cômodos. Meu É Deus. para te acomodar. Então, o ato do banho foi vindo pra vida privada, né? Tipo, olha como isso reflete também o ser humano ficando mais individual, né? Então, no lugar onde tem o banho privado, você tem também a privada. Olha aí. Que eu acho uma palavra muito forte, cara. Ela te dá privacidade, né? Aham. Se não me engano, nos domos tinha uma sala dedicada ao banho privado que era para se tomar banho, ou em latim, balneum. Então era o balneários, era o lugar feito para se banhar. Olha só, velho. Não à toa, hoje a gente tem os balneários. Aham. São lugares onde tem fontes de água para se banhar. Então aí a gente teria a cozinha, a sala, o banheiro e falta uma, né? A quarta parte da sua casa, ou do Nossa. latim quator. Quatro? O seu quarto. Meu irmão,
Corretores, peguem essa aí pra ajudar a vender aí na venda de imóveis. Sim. Mano, essa parece mentira, gente. Eu tive que double check, assim, pra ver se era isso mesmo. E é verdade, é quarto. Parece uma fanfic etimológica. Parece muito. Muito, cara. Inclusive, uma coisa que fica entre todos esses cômodos e que é espaçoso o suficiente pra você correr, andar rápido, é o corredor. Caraca. Que dá pra fugir da iguana de Madagascar. É verdade. O corredor é uma invenção humana que é injustiçada. Porque antigamente não tinha corredor nos palácios, nas coisas, não existia. As pessoas se acostumavam a passar de quarto em quarto. É por isso que tinha aquelas camas grandes, né? Que tinham aquelas colunas de madeira onde se tinham cortinas. Era pra você ter privacidade enquanto alguém tava passando. Caramba, as camas do The Sims, cara, velho. Exatamente, elas mesmas. Que loucura! Inventaram os corredores. Pô, e tem vários cômodos, né? Cada um com a sua função. Tem a copa também, que tem relação com os copos, com talheres. Mas uma analogia que eu acho interessante é enxergar os cômodos como extensões do corpo. Como cada um... Você falou do The Sims, né? Como cada um traz a necessidade humana ali, básica, sendo tratada, sendo acomodada. É verdade. Que legal. O lar acaba refletindo o ser humano, né? Pois é, gente. O ser humano trazendo o mundo lá de fora para dentro de um espaço físico, transformando isso em um lugar de significado, uma miniatura do mundo, né? Compartilhada em sociedade ali, numa mini sociedade. E a família. Lá no Domus, por exemplo, família significava outra coisa. O Famulus era um grupo de criados, livres ou não, daquele senhor. E aí foi estendendo para as pessoas que moravam naquele Domus, embaixo daquele teto. E hoje foi mudando e a gente considera família aquele grupo afetuoso. E tá vivendo com a gente mesmo, tá crescendo junto, se desenvolvendo. Olha como isso se estende pra noção do lar como algo que reflete você, né? Reflete a sua família, o seu jeito de ser, né? Você traz não só o mundo, você traz um pouco de quem você é naquele espaço. E juntos continuam a ser, né? A gente pensar na perpetuação de uma linhagem, de uma família, volta lá na chama. O lar, né? O espírito do lar continua, de outra forma, sendo cuidado. E quantos tipos de lares existem, né, hoje? Quantas pessoas podem formar uma família? Quantas famílias, né? Jeitos de famílias diferentes existem. E quantos integrantes diferentes existem na família, né? Pode falar dos cachorros, Naná. Os cachorrinhos, gente! Os gatinhos, os bichinhos também são familiares. São animais que você estima, que você tem carinho. Hã? Canes familiares, né? É o nome científico do Caraca. cachorro. Sério? Canes familiares? É o Que lobo que tá dentro de legal. casa. E por que você sabe disso? Eu não sei, pai? Tá correndo em minhas veias? Caraca, velho! Que legal, eu não sabia disso. Olha que loucura, que bonitinho. Ele é animal que você estima. O animal de estimação. Porra. E olha que lindo, com esse significado todo, a casa não é mais só um conjunto de paredes, um lugar físico com móveis. Passa a ser, na verdade, um abrigo, um refúgio, que não só te pertence, mas ao qual você e sua família pertencem também. O lugar de vocês. Afinal, é a família que traz todo o significado daquele lugar, né? As memórias, as fotos, as lembranças. A história de um lugar é construída pelas pessoas que ali viveram. É o lugar onde vocês escolheram demorar. Onde quer que você chame de casa, quem quer que você chame de família. Mais do que paredes, mais do que pessoas. Seja da forma que for, não tem nenhum lugar como o nosso lar. Até semana que vem. O Mostrando a Língua é uma produção do K-Wave. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Esses espíritos Que isso? Estão aqui conosco. Galera, o famoso arrastou um móvel. A nossa casa tá assombrada? Cara,